vamos falar sobre gatilhos mentais. Os gatilhos mentais eles são coisas inconscientes que são mandados para o nosso cérebro e o nosso cérebro recebe e de forma inconsciente faz com que a gente leve a fazer alguma ação. Por exemplo, a gente tá... não sei se eu compro alguma coisa. Eu gostaria de comprar, mas não sei, não quero gastar dinheiro. Mas algumas vezes já aconteceu vocês irem para uma loja ou algum lugar assim e irem lá e depois de repente não era para comprar nada, era só para comprar uma blusinha, alguma coisa, era só para ver. Depois leva não sei quantas malas ou roupas, vê se já aconteceu isso com vocês. E depois isso acontece porque temos o piloto automático e o piloto controlado. O que é o piloto automático? O piloto automático é o que a gente faz no nosso dia a dia sem a gente ter que pensar muito. Por exemplo, quando a gente vai... tem pessoas aqui, eu não sei, se sabem dirigir ou não. Se vocês sabem dirigir, normalmente isso já está no piloto automático e já aprenderam com isso ao longo do tempo. E isso já é automático, já faz isso sem ter que pensar muito. Mas no primeiro dia que vocês fizeram isso, com certeza você tinha que pensar muito mais, que tinha que agir... pera, deixa eu fazer isso. Ok. Então eu tenho que primeiro fazer a ré. Bem, e outra coisa que a gente faz muito ao piloto automático. Algumas vezes a gente acorda. O que a gente acorda? A gente acorda, coloca a pantufa, quem usa pantufa, e depois nós vamos dar uma volta, vamos lá, e comer alguma coisa. A gente não pensa de vez em quando que a gente tá cortando o pão, a gente só faz. E aí, quantas vezes a gente tá com uma ideia para fazer alguma coisa e a gente entra no compartimento errado da casa? A gente tá caminhando, a gente tá pensando assim, nossa, eu tenho que buscar alguma coisa na sala. E a gente entra na cozinha, que é um lado oposto. Isso é uma coisa que acontece muito automaticamente e gera que a gente faça essas ações. E o piloto controlado é uma coisa que a gente tem que pensar mais tempo sobre isso. Por exemplo, se eu disser quanto que é 19 vezes 20, com certeza você não sabe qual é o resultado de cabeça. Quer dizer, eu tenho quase certeza, né? Só se tiver alguém que já é dessa área e talvez saiba exatamente o que é. E por isso é uma coisa que a gente tem que pensar mais em relação a isso. E se algumas vezes a gente não quer, se a gente está querendo comprar alguma coisa, principalmente as pessoas que querem vender alguma coisa, tem o preço e o valor. Se o preço for superior ao valor, a gente não compra. Mas se o valor que aquilo nos dá é maior que o preço, então a gente compra. Por exemplo, várias vezes o iPhone, não sei se eu posso falar marcas, né? Mas agora eu já comecei a falar marcas, já começo a falar mesmo. Então, o iPhone, por exemplo, a gente acha que tem mais valor do que o preço é muito alto. Mas mesmo assim, muita gente compra porque ele tem um valor superior. Ele ele faz com que pareça que tenha um ar mais da moda. Nós queremos comprar porque tem uma boa câmera, acreditamos que essa é a melhor marca que tem. E a gente sempre várias pessoas que querem mostrar que tem um iPhone, que conseguiu isso de novo e gostam muito da marca e fazem com que mostrem para as pessoas isso. Agora vamos começar com os 20 gatilhos mentais. Eu já falei o que é gatilhos mentais, mas se alguém agora entrou, se quiser eu explico um pouco melhor e dou mais uma voltinha atrás. Mas se perceber, conta aí nos comentários se percebe ou não o que é gatilho mental. Porque eu já ia começar com os 20 gatilhos mentais que eu preparei, que são muito bons. Alguns são que as pessoas utilizam mais que outros, mas todos são importantes e algumas a gente utiliza no nosso dia a dia. E devemos usar mais e mais quando estamos relacionando com outras pessoas e principalmente se queremos vender algum produto. Bem, curiosidade. Quem aqui não tem curiosidade? O Natal, todo mundo, quando era criança, quando via um presente de Natal, a gente sempre queria saber o que tinha. A gente pegava o presente, sacudia para ver se fazia barulho, se o tamanho, a gente quer saber o tamanho, porque a nossa mente
faz com que a gente quer, mesmo que a gente não saiba, se a gente receber uma carta em branco, a gente fica, nossa, o que é isso? A gente fica com curiosidade, queremos abrir logo. Tem outras cartas que possam ser importantes de alguém, de alguma pessoa importante, mas normalmente a gente abre a carta que está em branco, aquela que não tem nada. E a gente vai lá, corta e abre, porque a gente quer saber o que tem o conteúdo. E eu vou falar agora da prova social. Por exemplo, da prova social, a gente algumas vezes. Aqui agora o pessoal tem. Finalmente, né, gente? Obrigada. Tô falando da. Eu já falei do gatilho mental da curiosidade, já expliquei o que é o gatilho mental, e agora eu vou para a prova social. A prova social é quando, por exemplo, várias vezes a gente vê nos vídeos, por que é que vai um vídeo no YouTube? Eu super me associo a isso. Eu vou no YouTube, vou lá, tô ouvindo o que ele tá falando e penso assim, nossa, o que as outras pessoas pensam sobre isso? Será que elas estão aceitando isso? Quero ver. E depois eu vou lá e nos comentários. Não sei se quem se identifica aqui fala. Vou lá sempre nos comentários e ver o que tá lá, o que as pessoas estão falando, talvez até um pouquinho de spoiler sobre o que vai estar no vídeo. Pelo menos eu sou uma pessoa dessas. Isso também é uma coisa de curiosidade e também é uma prova social. Que as pessoas, se estão falando bem de você, quer dizer que o teu produto é bom e as pessoas estão gostando. Você está atribuindo valor às outras pessoas. Por exemplo, eu fico muito contente quando as pessoas me mandam ou nos comentários ou falam comigo que elas querem, que elas estão gostando do meu produto. A produção, ela tá dizendo que eu tenho que ser mais calma porque eu sou muito energética de manhã. Desculpa, gente. Energia total, minha gente! Enquanto a minha gata toda assim, slow motion, eu tô toda energética de manhã fazendo as coisas. Depois que o cérebro começa a pensar, ele não para, ele vai pegar essas coisas. Eu também faço isso. Não é? Parece. Algumas vezes tem um comentário assim. Quem é que veio aqui nos comentários só pra ver sobre relação a isso? Todo mundo vai lá. Isso é uma coisa natural, porque a gente quer saber a opinião dos outros, mesmo só em relação a algum produto, em relação a alguma coisa que eles estão vendendo. Energia ótima. Bora! Bora, pessoal! Nossa, eu não sei de onde vem tanta energia, gente. Sinceramente. Como é que o Joel fala? Você tem que começar e depois vem a energia. Olha, já veio mais luz, gente. Já tô vendo uma luz. Continuando. A cientificidade. Eu queria falar um fato da curiosidade que eu não mencionei. Que o cérebro foi feito para descobrir aquilo que ele não sabe, porque o que ele não sabe pode representar ou comida ou ameaça, porque isso é uma coisa primitiva que a gente faz. Os milhares de anos que a natureza moldou nossa mente para sobreviver e ainda se contam presentes no nosso dia a dia, que é uma coisa muito surpreendente. E a prova social, já falei? A cientificidade transmite um tom de notícia, que é um gatilho da notícia. Que várias vezes, se a gente disser assim, nossa, apresenta muitas pessoas na minha live, fico muito gratificada. Uma coisa é mostrar isso. Uma coisa é mostrar, por exemplo, um print meu, estou dando um exemplo, com as pessoas que apareceram lá. Com as pessoas que comentaram e gostaram disso, que isso também utiliza uma prova social, utiliza dois gatilhos ao mesmo tempo. Agora eu vou falar sobre o gatilho da autoridade, que é o mais importante deles. E vocês vão ver que mais à frente eu vou colocar os últimos, eu acho que são os mais importantes ainda. E que várias vezes é o que mais utilizamos no nosso dia a dia. Mas eu gostaria de começar esse da autoridade, é um muito importante. Porque se você quer se especializar no que você é, por exemplo, você é farmacêutica, você quer falar sobre o que quiser falar, você consegue. Tem que ser mais calma, gente. Fala se vocês gostam do meu jeito mais animado ou eu tenho que falar mais calmo pra explicar pra vocês. Eu tenho que falar mais calma.
Meditando. Continuando. Autoridade é uma coisa muito importante. Porque se as pessoas... se você está vendendo um produto, mas as pessoas não acreditam que você tem autoridade naquele assunto, as pessoas não vão comprar o teu conteúdo. As pessoas não vão te ouvir. Por isso que algumas vezes eu gosto de trazer pessoas que têm autoridade em relação àquilo. Porque se eu falar sozinha, algumas pessoas não querem ouvir, não se identificam, não acham que... Por exemplo, quando queremos comprar uma pasta ou alguma outra coisa, a gente gosta que... uma pasta de dente, estou falando uma pasta de dente, tá? Se a gente quer comprar uma pasta de dente, sempre aparece naquele... pelo menos no Brasil, o que acontecia, no finalzinho sempre aparecia... 1 a cada 10 médicos, aparece que os médicos eles recomendam aquela pasta e que está número 1 no Brasil. A gente já pensa assim, nossa, tem autoridade em relação a isso. E a gente compramos por causa dessa autoridade. Muitas coisas do nosso dia a dia, que a gente não repara, a gente é influenciado por essas autoridades. E, por exemplo, muitos autores, muitas celebridades, ao utilizarem um determinado tipo de roupa, mesmo que a gente não utilizasse no nosso dia a dia, a gente utiliza porque a pessoa tem autoridade sobre aquilo. Se uma pessoa da moda falar que, na verdade, agora tá sem moda um tipo de roupa ou um tipo de mala, um tipo de sapato, a gente totalmente vai aceitar isso. Porque a pessoa tem autoridade naquele ofício e a gente aceita aquilo, mesmo a gente não achando que é o certo. A gente, por exemplo, sobre alimentação. Se uma pessoa diz que é mal comer alguma coisa, a gente vai ter tendência algumas vezes a tentar diminuir aquilo para poder ser, além de ser mais saudável, para também ter a pessoa que tem autoridade daquilo. Pronto, já falei bastante de autoridade, porque isso é um gatilho mental muito importante, mesmo muito. E é necessário que qualquer pessoa tenha essa autoridade para poder falar de qualquer assunto. Uma prova em concreto. Algumas vezes, a prova em concreto. O logo no início para acabar com... por exemplo, a gente está fazendo... Queremos apresentar alguma coisa. Nós temos que ter a prova em concreto em relação a isso. Mostrar, como eu já tinha falado, que é um bom, mostrar as pessoas compartilharem isso. Isso também é mais ou menos relacionado também à prova social. Tem que mostrar os números das pessoas que também compraram isso. Porque se a gente fala, é uma coisa, mas se a gente mostra, a gente dá mais credibilidade para as pessoas. As pessoas acreditam mais na gente. E as pessoas começam a fazer, praticar aquilo por essa prova que você utilizou. Por exemplo, mostrar alguma notícia que mostrou isso, mostrar o livro, algumas vezes a gente está falando sobre alguma coisa, a gente fala, eu peguei desse livro tal, e eu pegar de algum livro que esteja, por exemplo, seja best-seller, seja um livro muito importante, as pessoas vão acreditar mais no que está falando do que falar só isso ao ar. E ser uma pessoa específica, que a especificidade, o gatilho da especificidade é muito importante. Porque quando a gente está contando alguma coisa, quanto mais exemplo, arrasta. Exatamente. Que qualquer coisa que a gente fala, se a gente dá um exemplo, aquilo ali vai fazer com que... porque como é que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Isso é totalmente verdade. Algumas vezes até uma frase vale mais que 1000 palavras. Só uma coisa simples faz com que a gente haja, em vez de ter um texto para a gente dizer, pra gente fazer com que... como é que eu tô explicando? Quando tem um texto explicando por que a gente tem que fazer isso, mas algumas vezes só uma frase, uma simples frase, faz com que a gente haja. Como eu estava falando, a especificidade, ela gera mais credibilidade para as pessoas. Quando a gente está falando sobre, imagina, estou falando sobre uma história que está acontecendo comigo, e eu falo que aconteceu isso, 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 e também vai ser eu também tô falando agora de 2 gatilhos, a especificidade e da história, que eu já vou explicar mais à frente, que tem muitas coisinhas sobre a história que a gente pode pegar informação e é muito bom.
especificidade, quando a gente é específico. Por exemplo, a gente está contando alguma coisa e você, eu tava com meu primo não sei da onde, ele fez isso, isso e isso. E no meio do caminho a gente encontrou uma moeda e foi muito. Nossa, os exemplos talvez ajudem nas coisas futuras, faz com que as pessoas prestem mais atenção e faz com que as pessoas acreditem mais na sua história do que quando a gente conta uma história mais rápida, a gente parece que a gente está mentindo para as pessoas. Não é que a gente esteja mentindo, mas as pessoas não acreditam tanto. E eu queria falar também um que é da ganância, que, por exemplo, que a gente diz alguma coisa ser grátis, alguma coisa que algumas vezes a gente quer, a gente não quer na altura, mas a gente tá com vontade de comprar e faz com que a gente compre. E algumas vezes parece que tá assim escrito grátis e a gente, nossa, vou lá buscar. Mas algumas vezes parece que é grátis, é só uma parte que é grátis, o resto tem que pagar. Eu já fui várias vezes, tem várias explicações que utilizam isso. Por exemplo, a gente tá dizendo grátis, não tá dizendo pra pagar. Ok, a gente instala. Depois tem outras coisas, outras informações que tem ali. E como eu estava dizendo, essa aplicação, por exemplo, a gente entra numa aplicação e pensamos assim, nossa, que legal, parece que é tudo grátis, mas não, depois mostra que tem algumas coisas que são pagas. E por isso, algumas vezes somos influenciados por isso e resolvemos pagar. Mas, continuando, eu esqueci de uma coisa da especificidade. Ah, não esqueci não. Exagero demais. Ok. Agora eu vou falar sobre outro gatilho mental, que é o apelo à preguiça ou rápido e fácil. Por exemplo, várias coisas já viste, por exemplo, emagrecer rápido e fácil. Faça isso, isso, isso e vai ser emagrecer muito rápido. Por exemplo, algumas vezes se utilizarmos números pequenos, por exemplo, em 1 a 5 dias, ou por exemplo, em um dia, se fizeres isso, 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 vai conseguir melhorar a tua semanada. Por exemplo, em 4 dias, tu consegue ter uma alimentação mais saudável e com que isso fique mais tempo. Isso é um gatilho mental do apelo à preguiça e rápido e fácil, porque várias pessoas têm preguiça de fazer exatamente isso e demorar mais tempo. Por isso, elas vão lá e fazem com que esse passo a passo, umas coisas mais rápidas e várias palavrinhas que tem isso, faz com que utilizem e vão lá e façam. Uma coisa que vai ser um gatilho mental que é muito poderoso é o inimigo comum. Por exemplo, várias pessoas têm um inimigo comum que é falta de dinheiro. O inimigo comum que pode ser várias vezes quando a gente está numa mesa, por exemplo, eu sou, não sei o que mais, sou do Flamengo, sou de outro clube qualquer, de futebol. E as pessoas do Flamengo, depois outra pessoa fala, eu sou da não sei do que. E as pessoas ficam, parece que as pessoas que são do mesmo clube de futebol, parece que se juntam. E parece, nossa, que legal, você também é, e já tem um pouco de assunto. E também algumas vezes você tá no banco. Imagina que tá numa fila do banco. Agora não, no Covid, né? É mais complicado conversar com as pessoas. Mas normalmente quando a gente tá numa fila do banco, etc., a gente fala com outra pessoa. Algumas vezes diz, nossa, como a economia tá ruim, como é que os políticos estão ruins. Com certeza você vai ter um amigo pra toda a vida. Tu vai já fazer, e se tu falar ainda isso pra outras pessoas, ou tipo, reclamar alguma coisa, todas as pessoas parecem que não tá contigo, entendeu? Em relação a isso. Algum, por exemplo, outro governo que está falando, a ganância, talvez, algumas vezes quando tem, pronto. E depois você, quando luta, parece que vocês lutam juntas. E algumas vezes se tu falar, por exemplo, vai estar fazendo um vídeo, alguma coisa, sobre um inimigo comum, sobre isso, e que vocês conseguem fazer isso juntos, ou melhor ainda, uma pessoa que já passou por isso e não está passando. Se identificar com outras pessoas, ótimo. Exatamente. E aí tem um gatilho mental que eu já vou explicar mais à frente, que é muito bom esse gatilho, sério. Que as pessoas falam assim, juntos conseguimos ir mais longe, separados não conseguimos tanto. E faz com que tenha outro gatilho que é que pertença a um grupo, entendeu? E
E algumas vezes a gente pode ser que não tenha, esteja passando pelo mesmo inimigo, mas já superamos esse inimigo e podemos ajudar as outras pessoas a superar esse inimigo, por exemplo, as dívidas, outras coisas que talvez falem, que seja uma coisa mais global. E ao ter um inimigo comum, faz com que a gente se associe às outras pessoas. Isso é uma coisa muito legal. Continuando. O porquê. Quando a gente fala o porquê das coisas, a gente está ativando um gatilho mental nas outras pessoas. E, por exemplo, a gente está explicando alguma coisa. Porque toda a gente, não sei se vocês já tiveram, mas com certeza, quase a certeza absoluta, quando vocês eram criança, ou até conhecem uma criança assim, e qualquer coisa que você fala, a criança fala assim, por quê? Mas por quê? Eu lembro que eu tive uma idade assim, que eu só ficava perguntando o porquê das coisas. A pessoa diz assim, por que tem luz? Tem luz? Por que é a luz? Por que não sei o que mais? Mas por quê? Mas por que tem que ser assim? Mas por quê? E algumas vezes o adulto não sabe explicar exatamente por isso, mas porque já foi embutido no cérebro da pessoa. Mas quando a gente está vendendo alguma coisa e a gente fala o porquê estamos vendendo, por que a gente está fazendo isso, o porquê que esse produto vai melhorar a vida da pessoa, ela com certeza vai ter mais chances de vender, vai comprar esse conteúdo. E a novidade. Sempre que tem alguma coisa que é novo, a gente sempre tem vontade de querer. E algumas vezes nem precisa ser novo exatamente de não existir, mas a pessoa, ao saber que existe uma coisa que ela não sabia e descobriu de novo, ela vai ficar grata a essa pessoa, entendeu? Nossa, acontece isso de novo. Por exemplo, vocês não sabiam que aqui em Portugal veio uma coisa, não sei o que. Por exemplo, aqui é uma coisa. Por exemplo, aqui em vez de gelado, quer dizer, em vez de sorvete, a gente fala gelado. Isso parece algumas vezes um gatilho mental, porque é uma coisa novidade e as pessoas ficam gratas nisso. Por isso podemos relacionar também a vendas. Por exemplo, tem alguma coisa nova na sua empresa que você quer vender, algumas pessoas não querem comprar isso exatamente, mas elas ficam felizes em ser alertadas em relação a isso e talvez até recomendem alguém ir para testar, para ver como é que é. Por exemplo, várias coisas que eu já também vi, que algumas pessoas já compraram, e não que algumas pessoas talvez precisem, né? Mas, por exemplo, a tirar espinhas, etc. Que eu tô numa idade complicada, né, gente? E tem algumas coisinhas que é pra tirar borbulhas, etc. Por ser uma novidade, uma coisa que a gente quase não vê, as pessoas têm mais tendência a querer comprar isso, entendeu? E o comprometimento. Algumas vezes faz com que as pessoas ficam comprometidas em relação a isso. Por exemplo, a gente está contando uma história, alguma coisa, que eu já vou contar melhor mais a fundo. Que a gente fala alguma coisa e no começo a pessoa, nossa, isso é verdade. E a gente vai falando mais coisa e a pessoa, é verdade, é verdade. E no final a gente tipo, conclui alguma coisa e a pessoa, pois é verdade. Mas ela poderia ter uma visão completamente diferente, mas ela vai acabar concordando com você, entendeu? Por ser uma coisa que foi indo e teve. Os argumentos foram concretos e fizeram sentido para ela. Muito bom, parabéns. Obrigado, maravilha. Obrigado, gente. Continuando. Por exemplo, como eu estava dizendo, uma sequência de e-mails que talvez eu queira utilizar e vai fazer uma linha de raciocínio que faz sentido e as pessoas querem utilizar isso, entendeu? Que é uma coisa muito boa. Imagina, tu quer fazer, vender alguma coisa. Se tu fizer isso, isso e isso, vai ajudar a comprometer e vai fazer com que venda, entendeu? Imagina, vou vender sobre roupas. E eu vou falar assim, sabia que essa roupa, ela tem não sei o que mais, é muito boa, tem uma elasticidade melhor do que as outras. E por que isso? Porque nossa empresa não sei o que mais. Ok. Então, não sei o que mais. Depois vai fazer com que a pessoa concorde melhor e faça a opção de venda no final. Um gatilho maravilhoso que é muito bom e todos deveriam usar é o gatilho da afinidade. O que é o gatilho da afinidade, Helena? Por exemplo,
Lembrem dessa frase. Venda é o espelho. Por exemplo, eu sou aqui. Eu tenho essa energia, etc. Estou transmitindo isso para vocês. As pessoas que se sentirem assim também, da mesma maneira que eu, vão se sentir identificadas com isso e vão querer mais o seu produto. Por exemplo, se a pessoa cada vez mais se identificar com você pela coisa da tua vida, pelo que tu faz, pela profissão talvez, pela maneira que você se veste, pela qualquer tipo de maneira que é um gatilho da afinidade. É um gatilho muito forte. Quanto mais se identificarem com você, melhor. Por exemplo, imagina com uma pessoa que é uma pessoa totalmente diferente do meu público-alvo, por exemplo. Por exemplo, era uma pessoa assim, cabelo roxo, sei lá. Quer dizer, eu queria pintar de roxo, não sei. Mas continuando. Uma pessoa totalmente diferente, enquanto as pessoas estão usando uma roupa totalmente diferente do que eu gostaria de estar vendendo para as pessoas. As pessoas não vão querer comprar o meu conteúdo. Pode utilizar um gatilho para conseguir um namorado, né? Pode sim, pode sim. Talvez, isso já eu nunca testei, né? Mas talvez possa utilizar. Tenta aí fazer o gatilho, esse gatilho e ver se funciona. Depois me conta. Mas é funcionar, conta ali, começa a conversar com ele, tenta vender alguma coisa pra ele. É um gatilho que conecta, exatamente. É um gatilho que algumas vezes está acontecendo alguma coisa e parece que a pessoa tá falando as coisas e a pessoa parece estar lendo a nossa mente. Ela tá falando exatamente o que a gente precisa, exatamente a solução que a gente precisa e depois diz assim, olha, queres essa solução, queres isso pra tua vida, então compre isso. Nossa, isso vai te ajudar muito, vai melhorar o teu desempenho da física, vai dizer não sei o que mais. A gente quer comprar, porque parece que a pessoa tá querendo ler nossa mente, tá lendo nossa mente e pensa assim, a gente pensa assim, nossa, ela parece muito parecida com a gente. Isso no subconsciente, né? Não que a gente algumas vezes pode pensar nisso, né? Mas a gente relaciona-se e pensa assim, nossa, que legal. Essa pessoa gosta de ler, nossa, me identifico tanto. Nossa, o que ela tá falando parece que sou eu, ela fala várias coisas importantes. Vou testar. Olha, testa aí. Eu talvez. Testa várias coisas como antecipação, que eu vou falar. Testa, conta as histórias, talvez eles se identifiquem. Umas histórias doidas, sei lá. Tenta alguma coisa aí. Eu já também depois te dou umas dicas, talvez para arranjar um namorado. Com alguns gatilhos mentais. Vamos ver se isso funciona. Ver se funciona. Imagina se funcionar. Também faz o gatilho da curiosidade, talvez. Coloca assim um ar assim de misteriosa. Vamos ver se funciona muito. Vamos. Testa o que é melhor pra você. E ver como funciona. Uma solução testada que é parecida com as outras que eu já tinha falado antes. Que é não sei se eu já. E uma coisa muito importante sobre o que eu já estava falando é que as pessoas se identificam mais com a tua dor do que o teu sucesso. Por exemplo, eu tenho a mesma dor que você, eu tenho o mesmo, por exemplo, inimigo, eu tenho o mesmo problema que você, entendeu? Só que eu ultrapassei isso, alguma coisa, eu já passei por isso que você está passando. Ao só falar essa gatilho mental, as pessoas vão ter tendência a querer comprar, ir lá e comprar, entendeu? Isso é uma coisa muito boa. Faz com que, tipo, imagina, eu tô no sucesso, eu tô aqui em cima, eu sou o melhor. Algumas pessoas não tanto se identificam, mas se tu falar algumas vezes a tua dor, o que tá passando, que já passou, as pessoas vão identificar mais ainda. Deixa eu só ver se eu já falei sobre tudo. É porque algumas vezes eu avanço e teve alguns pontos interessantes que algumas vezes eu anoto e eu esqueço. E algumas vezes que eu tô falando agora, também dependendo da pessoa que tu quer vender, tem que falar de uma maneira, e por isso é tão importante algumas vezes o marketing. Que eles encontram a pessoa que a gente quer vender, né? E eles, da determinada maneira que a pessoa fala, determinada maneira que a pessoa se veste, ela faz para com que seja um espelho, entendeu?
que as pessoas se identifiquem e vejam, nossa, quando eu olho pra ela, eu me identifico tanto. Isso faz com que esse já é outro gatilho, reciprocidade, que eu já vou falar. Por acaso é o último, gente. Eu tô no 14, já tô no 14, gente, já tô no 14, vamos lá. Uma produção testada. Falar que a solução será representada por milhares de vezes com sucesso. Por exemplo, dá um exemplozinho que a solução já foi testada, entendeu? Já foi utilizada. E teve sucesso. E com certeza também vai ajudar na tua vida. A famosa frase, eu sei o que você está sentindo. Exatamente. Isso aí é um gatilho. Isso aí é um gatilho. A gente não sabe, mas a gente está utilizando gatilhos que é tipo um botão que a gente tem no nosso cérebro que utiliza, que é no nosso subconsciente, e que faz com que a gente faça a ação no final. Esse aí não é tão forte, é da solução testada, que a gente algumas vezes utiliza e pode ser bom, mas eu vou ir já avançando para outras. Por exemplo, a da antecipação. Imagina, agora eu já falei algumas vezes, e quando eu tô falando aqui, eu já utilizei gatilhos em vocês. Que eu já falei assim, eu vou falar sobre reciprocidade. Eu vou falar sobre não sei o que mais no futuro. Mas eu ainda não falei sobre isso. Eu só dei uma abertura para vocês, que isso dá um espaço mental, que eu estava procurando aqui a palavra, um espaço mental no nosso cérebro que ficam, nossa, isso também é um pouco gatilho da curiosidade. A gente fica, nossa, quando é que ele vai falar? Será que ele já vai falar agora? Vai falar mais no final? Pera, tá bem, eu vou ouvir aqui que eu quero saber a resposta. Nossa, eu já ouvi falar sobre isso, eu gostava de saber mais sobre isso. Então, eu vou ficar aqui, vou ouvir ela. Obrigada, gente, estão ouvindo. Vou ouvir ela e ver, nossa, tá bem, ok, vou ver. Vou ver lá e vou esperar para que ela fale o que eu tô precisando e essa outro gatilho que eu tô tão interessada. Não sei se talvez esteja interessado ou não. São muito fáceis quando se trata. E algumas vezes, da antecipação é uma coisa assim. Eu falo uma coisa antecipada, depois eu vou agora falar, imagina, se eu fosse falar agora sobre a reciprocidade, que eu já falei, eu falo agora sobre um pouquinho sobre reciprocidade e no final ainda eu falo mais um pouquinho sobre isso, que é para reforçar a ideia. Isso eu gosto de antecipação. E algumas vezes quando estamos um a um, estamos conversando, a gente pergunta, o que eu falei sobre isso? O que tu entende sobre isso? A pessoa pode não ter entendido e as falhas de comunicação podem ser muito fáceis, entendeu? Eu posso estar me comunicando, mas estão entendendo uma coisa completamente diferente do que eu estou querendo transmitir. Espero que se estiver acontecendo, vocês falem comigo e falam que não estou entendendo alguma coisa e eu explico de novo, sem problema nenhum. Continuando. Ficar preso. E sim, tá falando que a gente fica preso algumas vezes para dar a resposta. E fica se perguntando, isso já falei. Se vai ser agora ou se vai ser mais daqui a pouco. E a gente fica atraído e fica retendo a atenção pra você quando você está falando sobre se acontecer, de utilizar esse gatilho. E se você antecipar. O contraste, nossa, é muito forte, principalmente para se quiser aprender alguma coisa. Porque assim, imagina que temos aí 3 opções. A gente vai comprar algum curso ou alguma coisa assim. E a gente tem lá um que é o bônus. O bônus, na verdade, é um preço muito elevado. Mas o comum que a gente vai querer comprar é um preço muito mais abaixo. E a gente, nossa, eu acho que eu vou ir lá e comprar sobre isso. Nossa, eu vou estudar mais sobre isso, vou lá e vou ver sobre isso. Desculpa, agora eu me perdi. Por exemplo, o normal, a gente vai lá, eu vou no normal porque é um preço muito baixo. Por exemplo, imagina um diamante, um mini diamante. Um diamante vale muito, só um floquinho vale muito porque tem um valor muito superior. Só que imagina se a gente colocar um preço muito grande em relação a isso. Que é, por exemplo, ter uma loja de diamantes, por exemplo, ou uma coisa assim. Ia ser muito mais difícil, ia ser mais... a pessoa ia focar-se
no preço grande. Primeiro a gente foca assim, no preço grande, que é um preço muito elevado. E depois tem o preço menor, que vai ser, nossa, é menorzinho, mas a gente gosta, entendeu? E a gente tem tendência a querer ir pro menor porque a gente vê o valor depois que a gente vê uma coisa muito grande. Talvez não tenha entendido nisso, mas vou explicar melhor. Numa outra coisa, por exemplo, temos 3 opções. Vamos viajar. Vamos viajar para a França. E na França é o mesmo dinheiro que a Itália. Mas na Itália vai ter o café do almoço e o almoço incluído. E é o mesmo preço. Mas tipo, algumas vezes é o mesmo preço. E por isso algumas vezes temos tendência a ir querer comprar o da Itália só porque o preço é o mesmo, mas tem mais qualidades e a gente não, talvez nem queria tanto ir pra Itália, ou já fomos muitas vezes à Itália. Quer dizer, todo mundo quer ir pra Itália, né, gente? Mas, eu dando um exemplo, a gente tem tendência a querer comprar, mesmo que talvez nosso sonho era ir pra França, mas por estar em desconto, parece que com desconto, a gente vai querer comprar a viagem da Itália. E algumas vezes temos. Eu acho uma coisa interessante de um livro que eu li, que era 3 opções, que eram umas opções parecidas. Só que a gente escolhe sempre a que tá no meio, a que tá não tanto pra cima. Por exemplo, um exemplo muito legal, que agora eu tô querendo lembrar, calma. Que é os estudantes. Eles tinham 2 escolhas, que era ir para uma viagem. Eles podiam ir para que era uma viagem de finalistas, e eles não sabiam que eles iam passar. Mas eu queria ir para a Itália. Queríamos sempre vantagens. Exatamente, queríamos sempre vantagens. E como eu estava querendo falar, tinha a opção de que eles iam saber, eles ainda não sabiam, tinha 2 grupos que eles separaram. Um grupo sabia que eles iam para lá, para outro país, quer dizer, eles iam fazer. Ai, pera, agora faltou minha palavra, gente. Eles sabiam que. Não sabiam que. Pera. Tem 2 grupos. Um grupo sabia que eles iam. Se iam passar ou não, eles iam descobrir antes disso, uns dias depois, e eles tinham 3 opções para marcar essa viagem: ou não ir, ou só marcar a viagem para saber antes se passaram ou não para irem. E várias pessoas escolheram a opção intermediária, que era poder, que era tipo gastar 50 euros ou reais, como vocês quiserem, para poder, para saber o resultado antes de ir. A maioria escolheu, muita porcentagem escolheu isso. Mas o outro grupo, ele já soube sobre em relação a isso, e já foi avisado que eles iam passar ou não. E a maioria quis mesmo ir pra viagem, entendeu? Eu acho que eu escolhi um exemplo muito complicado, mas vê se vocês entenderam. Desculpa, gente, eu devia escolher um exemplo mais fácil. Mas eu posso também dar outro exemplo, não sei. Pensar. E se a gente dá um preço muito alto, depois a outra opção parece muito barata. Por exemplo, colocar algo médio perto de algo bom, algo ótimo, parece ruim. Mas algo médio perto de algo bom, de péssimo, e temos que usar essa âncora, entendeu? Essa âncora para alavancar em relação a isso. Eu quis sim ir para Itália. Ok. Já tinha lido. Agora vamos para outro gatilho, que é a garantia. Nós, algumas vezes, queremos sempre, pra gente quer vender alguma coisa, temos que ter garantia. Porque várias vezes a pessoa que está querendo comprar, ela tem medo. Ela tem medo de depois não gostar e etc. Mas isso é só uma dúvida da pessoa. Que normalmente ela realmente quer comprar, quer realmente fazer aquele curso ou que é o produto, mas tem medo. E utilizar esse gatilho da garantia que vai ter, a pessoa tem tendência a comprar mais. E algumas vezes eu já vi muito que tem essa garantia. E também eu vi num livro que é muito interessante, que na verdade a maioria das pessoas, ela
não devolve o produto. Ela gosta do produto, mas ela tem esse medo de gastar o seu dinheiro numa coisa que não gosta. Mas normalmente sempre gosta. E é muito baixa a revolução do produto. A escassez. Nada aumenta mais o valor de uma solução quando a escassez. Quando tá acabando, por exemplo, alguma roupa é da Itália, por exemplo, vamos já utilizar aqui que alguém gosta da Itália. Tem uma roupa da Itália e é a última e é do teu tamanho, mas não quer gastar, normalmente não queria gastar dinheiro nisso, mas você vai gastar dinheiro nisso porque tem o gatilho da escassez, é o último que tem ali. Ou algumas vezes, por exemplo, porque tem várias vezes tem uma que diz assim, promoção de última hora é o produto mínimo e parece que todo mundo vai correndo pra lá pra querer ter isso. É por causa disso, porque a escassez faz com que aumente o produto. E algumas vezes, nos relacionamentos, tanto isso, quando a gente é uma pessoa mais escassa, quando a gente não conversa tanto com outras pessoas, é uma pessoa mais, por exemplo, como explicar? Tô com outras pessoas, mas eu não tô sempre presente. Eu não tô, citando um exemplo, né? Não tô sempre presente. Eu só apareço de vez em quando. As pessoas dão mais valor pra você do que aquelas pessoas que estão sempre aparecendo. Estão sempre, por exemplo, estão sempre lá, sempre fazendo as coisas. E algumas vezes a gente dá inconscientemente, a gente dá essa importância. E a escassez é muito poderoso, gente. Vocês não têm noção. Esse é um dos gatilhos mais poderosos que o que faz ter uma ação para poder comprar qualquer coisa que eu queira que tá comprando alguma coisa e faz com que outra pessoa compre. Melhor eu já ir adiantando e falando mais. O bônus, que inclusive será a entrega que eu tenho só entregar, tipo, durante um tempo. Por exemplo, tem 3 dias e isso vai encerrar a venda. E vai acabar. As pessoas vão vão ficar pensando muito mais nisso do que se for tempo ilimitado. Vai estar, tipo, durante um ano. As pessoas não vão estar pensando tanto nisso, vão pensar em outras coisas. Mas assim, daqui a 3 dias vai acabar a promoção, não vai ter mais, vai fechar, como eles falam algumas vezes, fechar o grupo e acabou. As pessoas pensam melhor sobre isso e compram. E vai uma pessoa em massa, nossa, tem que ser pra amanhã, tem que fazer isso. Já vou fazer um cheque, não sei o que mais, vou falar com isso pra conseguir dinheiro, vou falar não sei com quem. E o nosso cérebro foi desenvolvido para sobreviver ao escasso. Por isso, o nosso cérebro estamos para a escassez, entendeu? Já vou aumentando aqui a velocidade para vocês quiserem comentar alguma coisa. Porque já tá quase acabando o tempo. Não sei como isso pode acontecer. Não acabando, tipo, muito pouco tempo. É só daqui a uns, talvez 10 minutos acaba. A reciprocidade. É impossível não usar esse gatilho. Quando você faz algo de valor para alguém, essa pessoa tem tendência a querer contribuir porque nós nascemos com isso. E isso está programado no nosso cérebro. Porque é uma questão de sobrevivência. Mesmo que a gente, por exemplo, estou fazendo esses produtos para vocês gratuitamente, várias pessoas pagam muito dinheiro para isso. E não só, eu também algumas vezes peguei informações das pessoas, etc. E várias pessoas utilizam isso como produto para vender. Conheça melhor como vender melhor na internet. Compre aqui, não sei o que. As pessoas compram, as pessoas pagam dinheiro. E a gente, ao dar conteúdo gratuito, gastar o nosso tempo, gastar o nosso horário, e as pessoas verem valor naquilo que você está falando, as pessoas vão querer contribuir na tua vida. E você vai ver que as pessoas vão ficar muito felizes por estar contribuindo com isso na vida e pode melhorar muito a vida de várias pessoas quando você dá esse conteúdo de valor para as pessoas. Você faz algo e depois pedir. Mas se você fazer algo e querer alguma coisa em troca, ou, por exemplo, pedir um favor em troca para essa pessoa, isso não é reciprocidade. Você usa isso torna uma transação comercial. Você faz alguma coisa e depois tu pede essa coisa que tu fez no passado para essa pessoa. Aí a pessoa, tá bem, eu faço para você. Mas isso já não é reciprocidade. Isso já não gera que a pessoa queira fazer alguma coisa pra você.
Ela tá fazendo isso porque você pediu, entendeu? Outra coisa, olá. Além dessa reciprocidade, temos que fazer. Terminado, né? Que a gente tem. Se a gente agregar valor nas pessoas, as pessoas vão ver. As pessoas vão ver que você fez alguma coisa diferente para as pessoas. Por exemplo, eu tô fazendo slides, dando conteúdo, dando coisas importantes, coisas que eu acho importantes para vocês, para melhorar a vossa vida, para melhorar a vossa empresa, vosso Instagram, fazer o que se vocês quiserem alguma coisa de dica de Instagram, eu tô aqui ajudando, tô fazendo esses 21 dias, tô só falando de coisa para vocês. Foi um desafio, mas eu não tô falando balelas, não tô falando só coisas assim que não tem sentido. Eu tô aqui todos os dias dando conteúdo para vocês. E isso tá dizendo talvez dê uma reciprocidade, mas eu não tô pedindo nada de vocês, entendeu? Eu não quero nada de vocês. Eu tô feliz, eu fico feliz só ao vocês virem aqui e prestarem atenção, estarem gostando, de utilizarem o que eu tô falando. Isso já é uma coisa muito boa pra mim. Por isso a gente tem que utilizar algumas vezes a reciprocidade, mas só por a gente gostar de dar ao outro, de dar para as outras pessoas, de fazer exemplo, de mostrar como é que se faz, isso dá uma grande reciprocidade. Agora eu tô na minha última, mas se tiverem alguma dúvida, se chegou agora, se tá por aí e quiser saber sobre o que é gatilhos mentais, também posso explicar. Agora eu vou falar de uma que é uma das mais importantes, que eu deixei mais por último, pro pessoal que ficou mais tempo. Eu gosto das pessoas que estão até no final, estão aqui vendo, ver se estão em GTV. Então até que o final vão ganhar também um ótimo. Último e ótimo, entendeu? É os dois. É a junção. Por isso o ótimo. Último e ótimo. Ok. Desculpem, brincadeirinha, gente. Aqui temos que estar assim com uma energia assim também mais brincalhona, para não ser tão pesado o assunto, mas vamos continuar. A história. Quem não gosta de uma história? Porque as pessoas pagam não sei quanto dinheiro, pagam para um bilhete, não sei quanto tá aí no Brasil, pagam não sei quanto para um bilhete para entrar no cinema e lá ficar 1 hora, 2 horas, tem filme que é de 3 horas, assistindo um filme, lugar fechado, numa sala. As pessoas gastam dinheiro nisso, que querem ser as primeiras, porque isso também é um gatilho da novidade. É novo, quer ser o primeiro a ver, quer ser o primeiro a testar, quer ser o primeiro a saber sobre isso. Isso é o gatilho da novidade, né? Continuando da história. O que mais utilizam isso é principalmente o Hollywood, toda a indústria do cinema. E ao a gente utilizar uma história, ela cria emoção. E a emoção é muito importante, porque faz com que a gente haja, entendeu? Algumas vezes a gente vê uma pessoa falar, não sei o que mais, e a gente traz a emoção para nossa vida. Alguém tá contando, por exemplo, eu tô contando alguma coisa da minha vida, e você sente, nossa, que legal, ela passou por tudo isso, nossa, nossa, gostei muito da história dela. As pessoas se conectam, as pessoas agem entre, elas prestam mais atenção. Eu acho que talvez até comece os meus vídeos assim com uma história. Por exemplo, pois eu já utilizei talvez esse gatilho algumas vezes, porque eu li alguns livros e no início eu contava uma história de uma pessoa famosa que utilizou isso. E depois as pessoas, nossa, é interessante, o que ela tem a falar sobre isso? Nossa, e a pessoa para ali, a pessoa para o seu tempo precioso para ouvir o que a pessoa tem a falar. Várias vezes, por que a gente gosta de novela? Por que a gente gosta de assistir filme? Por que a gente gosta de série? Tem uma história que a gente se conecta, a gente gosta dos personagens, a gente gosta, como a gente algumas vezes se vê como um espelho, vemos essa pessoa pensando, nossa, eu diria dessa maneira, nossa, ela tem tanto poder, nossa, eu gostava de ser assim, ela tem tanta garra, eu queria ser assim, quero ver essa pessoa para ver se ela dá um pouco de energia para mim, nossa, ela faz isso, nossa, eu admiro essa pessoa. Mesmo só sendo a história que criou, a pessoa que criou essa história, depois a atriz ou o ator que atuou, isso faz com atuou.
e faz com que demos atenção, nós ficamos importantes. E isso traz a emoção, que é o que eu já falei, que faz com que a gente tenha. A gente age. Também, algumas vezes, a dor ou o prazer faz com que a gente. Se for a dor, a gente não vai fazer isso. Mas se for o prazer, a gente vai tentar repetir. Isso já não é tanto a história, eu tô querendo só mais refletir com vocês. Que algumas vezes, se a gente. A dor nossa, que eu já falei, é mais forte do que o nosso prazer. Se alguém falar sobre alguma dor, a gente vai ter tendência, nossa, é melhor não ir para esse caminho. E algumas vezes, nossa, isso deu bem com ela, vou tentar fazer também o mesmo. E eu já falei praticamente sobre todas. Eu falei sobre isso. Acho que já tá tudo. Eu queria, só que talvez chegou no final e talvez queira saber. Tem uma coisa muito importante, que é o piloto automático e o piloto controlado. A gente tem que saber e tomar atenção a todos esses gatilhos mentais que eu falei e pensar, nossa, eu tô agindo automaticamente, tô agindo só por causa dessa força ou eu realmente preciso disso da minha vida, entendeu? Mas a gente compra excessivamente por causa disso. Tem várias pessoas que são viciadas em compras. Por que elas são viciadas em compras? Porque elas têm um gatilho mental que vai acabar. Nossa, tá em saldo, eu tenho que comprar isso, entendeu? Nossa, eu tenho que comprar porque é ilimitado. Nossa, eu tenho que ir lá fazer isso porque, nossa, é a última hora, vai ser o último. Nossa, eu tenho que fazer isso. Todas as empresas que são grandes, e algumas talvez sejam começar, todas elas utilizam gatilhos mentais. Não tem noção. Todo mundo utiliza gatilhos mentais. Todas as pessoas do YouTube, todas as pessoas, elas sempre utilizam gatilhos mentais. Contam, mesmo que seja inconsciente, a gente não repara. Qualquer uma dessas, elas utilizam. Várias vezes já deve ter visto em YouTube assim, viu o que eu abri, não sei o que mais, vai acontecer isso. E a gente fica com curiosidade. Nossa, o que ela vai falar sobre isso? Nossa, eu cortei o cabelo e eu não gostei. Eu cortei o cabelo, como é que ficou? Será que eu gostei? Depois, vai ficar tipo, depois tiver, é um vídeo de 9 minutos e ela, a pessoa, falando sobre o cabelo, cortou, ele fez cortou, depois falou não sei o que mais. E faz com que a gente fique preso àquilo, entendeu? A curiosidade, que é faz que. E eu queria saber qual é o gatilho que vocês já viram em algum lado, qual que vocês já utilizaram sem saber. Falem aí o que vocês, se vocês gostaram do conteúdo, se entenderam. E não talvez agora, e quem tá vendo também de TV, comenta comigo, comenta aí nos comentários, fala o que vocês acham. Estão só mandando emojis, obrigada, gente. E ela tá ali dormindo. Eu também fico cansada, é muito, muito conteúdo pra ela. Alguém quer aparecer comigo agora? Não, ela tem muito pouco tempo, só tem uns 2 minutinhos, talvez. Eu vou acabar a live. Não, me obrigam muito a terminar minha live. A escassez, gostou muito da escassez. O que gostou da escassez? Quer que eu comente um pouco mais sobre ela? Fala aí. Muito bom, obrigado. Se vocês já sabiam sobre gatilhos mentais, o que acrescentou na vossa vida, se vocês já utilizaram, ou algum gatilho que vocês já sabiam, ou algum gatilho novo que vocês não sabiam e passaram a aprender. Já utilizei vários. Então já identificou, já até ficou identificada aí com alguns que nem sabia que estava utilizando e já utilizou. Nossa, que legal. Mas abriu mais a mente, pois com outros gatilhos novos, né? Algumas vezes a gente quer captar a atenção do outro, queremos ser a pessoa centro do. Algumas vezes nem precisa ser empresa, né? A gente tá numa mesa e a gente quer ser o centro da atenção, a gente conta uma história. A gente conta alguma coisa que as pessoas fazem ter curiosidade. As pessoas param e ouvem. Depois tu pode falar a história, falar o que queria falar e depois acrescentar outras coisas que tu queria falar, mas não poderia falar, porque talvez não teriam interessado tantos, mas era muito bom. Parabéns. Muito linda, você vai longe. Obrigada, gente. Coraçãozinho. Gratidão. E essa foi a live de hoje.
sem fazer, sem saber o que eram gatilhos. Está brincando? Brincando com o quê? Qual utilizou? Nós chamamos. Exatamente. Obrigada, Lourdes. Nossa, tanto tempo. Gratidão. Ok, gente. Se vocês não têm nenhuma dúvida, então, se quiserem depois falar mais sobre isso, estou todo ouvidos. Talvez eu faça outras lives futuras relacionadas a isso, porque isso eu dei dei um geral, e isso já deu 1 hora, né? E talvez eu possa falar um pouquinho mais sobre isso nas outras lives futuras. Mas agora eu já terminei e já falei tudo que eu tinha que falar. Mas se tiverem alguma dúvida sobre o gatilho de curiosidades, prova social, eu posso fazer outras lives e talvez eu traga até um livro, que eu ia ter um livro que eu quero ler sobre gatilhos mentais. E talvez dê o meu feedback, fale um pouquinho mais do que ele falou, de outras coisas, porque eu só acrescentei o básico. Bem parecia, tava quase, tinha que acabar, né? Amei, obrigada. Tá? Tinha que aparecer, né? Tá acabando a live. Muito obrigada. Hoje tive tempo de dizer tchau, preparei um pouquinho. Tá, muito obrigada, gente. Amo vocês. Enfim.